Boa noite, amados irmãos em Cristo, uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta noite para um tema muito importante, interessante e muito profundo. Um tema que quase ninguém aborda, né, esse tema, né? Embora a gente esteja num tempo de pandemia, um tempo difícil, todo mundo passando por dificuldade, ou financeira, ou com medo, ou fechado, mas o que importa é que estamos com vida, é lógico, um coração misericordioso, compassivo, sentindo e sabendo que a luta que cada um passa num tempo complicado como esse, né? Hoje mesmo uma pessoa dizia para mim, Faria, reza pela minha mãe, a Marluce, né? A Tami, que a minha mãe foi internada ontem, ela está com febre, está com falta de ar, e liberaram ela veio para casa e ela está com medo que ela viu lá na UTI, né? Sentindo falta de ar. Então é um tempo difícil, complicado, mas a nossa fé é maior que o nosso medo, né? Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, muito interessante. Um tema que poucas pessoas pregam sobre ele, traz ensinamentos sobre ele. Eu mesmo estive vendo hoje na internet, né, no YouTube, encontrei apenas 2 pregadores católicos, o Padre Jonas e o irmão Trovão, falando sobre esse tema da nova ordem mundial, e também nem mesmo os evangélicos, eu entrei para ver assim, se tinha muitas pessoas que pregavam sobre isso, apenas um. E vi também um ensinamento de um professor, né, sobre a nova ordem mundial, então poucas pessoas comentam. Eu tenho certeza que surgiu muita curiosidade, surgiu também o desejo do conhecer, né, do saber sobre esse tema, e hoje nós vamos ministrar esse tema, a nova ordem mundial. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Espírito Santo, né, que nos dê a graça de não falar aquilo que eu quero falar, mas aquilo que é a vontade do Senhor, né? Que eu traga aquilo que o coração de Deus desejaria falar, e tem falado de certas maneiras, de várias formas, porque Deus fala através dos sinais, Deus fala através dos tempos, Deus também fala através da sua igreja, do profeta, do sacerdote, da liturgia, do catecismo, mas principalmente da palavra de Deus, né? Então, nós vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos humildemente que nesta hora o Senhor nos dê o Espírito Santo, o doce santo Paráclito, ajudador, educador da alma, a força do alto. Sim, que o doce hóspede da nossa alma, que aquele que revela, aquele que abre a visão, aquele que nos leva a uma dimensão nova, mais fecunda e mais profunda. Ó Divino Espírito Santo, vem auxílio à minha fraqueza. Eu sou homem, moro num corpo de pecado, numa terra estranha, eu tenho limite, mas eu sou um homem de Deus, então quero agora pedir humildemente, que não por mérito, mas pelo merecimento de Cristo, que o Senhor nos dê a unção, o poder do Espírito, que o Senhor venha nos manifestar a sua presença, nos formar, não para causar medo, mas para causar santo temor, para trazer o conhecimento, para ter a penetração espiritual. Vem Espírito Santo, visita cada pessoa, visita cada casa, cada coração, cada irmão, cada irmã que está entrando conosco agora, sintonizando conosco, né, nessa live, para trazer um tema muito importante. Que o Senhor me dê a sabedoria, a penetração espiritual, a unção de Deus, que o Senhor tire
todo tipo de bloqueio na minha mente e no meu coração. Afinal, sou homem, sou limitado, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou acreditamos. Realiza a tua vontade nesta noite. Venha falar conosco, venha manifestar sua glória, vem curar os enfermos, libertar os cativos, levantar os caídos, acolher os perdidos, reavivar a fé, reacender a chama, reinflamar o carisma, renovar a face da terra. Vem, Espírito Santo, vem trazendo o conhecimento, vem trazendo a tua vontade, vem plantando o teu reino, entronizando o teu nome, manifestando a sua glória. Nós queremos o senhorio de Cristo, queremos a manifestação de Deus, queremos e sabemos que podemos invocar o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece. Nos dá, Senhor, a tua presença, nos dá a tua unção, nos dá o poder do teu Espírito, para que nesta noite podemos partilhar das coisas concernentes ao reino, desse tema tão importante, a nova ordem mundial. Nós queremos desbaratinar, desmascarar o inimigo, desmascarar a mentira. Nós queremos declarar a tua verdade, queremos fazer a sua vontade, que o Senhor venha realizar o teu querer, o Senhor venha derramar o teu poder, aonde quer que haja alguém, Senhor, sintonizado com o céu, de coração aberto, clamando com saudade da Eucaristia, com lágrimas nos olhos, com o coração sensível, com a alma lavada, prostrado diante do Senhor, não diante da miséria, esperando o cumprimento da tua promessa, suplicando ao céu um renovo de novo. Vem, Espírito Santo, trazer a paz interior, o prazer de estar na tua presença. Afinal, nós formamos uma grande igreja sem parede, irmãos longe de perto, tantos irmãos que estão sintonizando para ouvir tua mensagem, não para ouvir homens. Para ouvir homens a gente entra no jornal, na televisão. Nós queremos ouvir o Senhor, e aquilo que o Senhor inspirou a falar, aquilo que o Senhor é sua vontade de realizar, que o Senhor manifesta. O Senhor seja o Senhor, amarra todo o demônio perturbador, aquele que rouba o conhecimento, o entendimento, tudo o que está na barreira da mente, o lixo plantado no porão da alma, caia por terra. Que o Senhor seja em nosso favor, que o Senhor manifeste a sua glória, que o Senhor realize o teu querer e derrama o teu poder em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem falar aos corações, vem fazer sua vontade, vem derramar o teu poder, venha quebrantar o coração, nos dá a inocência da criança, o conhecimento do ancião, nos dá, Senhor, a sabedoria do Espírito, a fortaleza, a ciência, o conhecimento, a temperança, a brandura, a delicadeza, o equilíbrio, mas também a ousadia, o destemor, a coragem, a força, a vibração, o entusiasmo, a intrepidez, Senhor, do poder do teu Espírito, para que possamos meditar nesta noite esse tema tão importante. Na tua vontade estamos. No final nós vamos orar pelas pessoas ser curadas, mas aonde quer que haja alguém pedindo, clamando, suplicando de coração aberto, visita agora, realiza a tua vontade, entroniza o teu nome e manifesta a sua presença em nome de Jesus. Amados, eu queria que você tivesse a Bíblia, quiser acompanhar comigo, você pegasse comigo a palavra de Deus na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Nós vamos partir desse texto, vamos depois pegar outros, mas vamos a partir desse texto, esta palavra vai nos dirigir. Eu queria que você ficasse bem atento, você marcasse alguém, você agora fizesse o seu pedido de oração, né? Também, e no final, se você quiser compartilhar esse vídeo para levar, porque são poucas pessoas que falam desse tema, né? Esse tema não é muito abordado, né? Conheço algumas pessoas apenas que pregam, como o Betão e tantos outros, o Trovão e tantos outros que têm pregado, o João Camilote e tantos outros, né? Mas eu vejo assim que tem poucas pessoas ainda, muitas pessoas nunca ouviu falar desse tema. Abrisse o teu espírito, porque Deus falou muita coisa ao meu coração. Eu fiquei o dia todo hoje sintonizado com Deus, buscando a sua presença e também me preparando para esse momento. Diz assim a palavra em 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição. O adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar do templo de Deus e apresentar no templo, como se fosse Deus. Não vos lembrais do que vos dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará no seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor da verdade que os teria podido salvar. Amados de Deus, filhos prediletos do Pai, esta é a bendita, eterna, santa, poderosa, maravilhosa, eterna, soberana palavra do Senhor. Oh, meus amados, vamos lá aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Eu não sei se você lembra daquela palavra de Mateus 24, quando Deus especifica, ele detalha vários sinais da volta iminente de Cristo. Aí ele começa a dizer: é necessário que tudo isso aconteça. Alguém me perguntou esses dias, se Deus é bom em todo o tempo, Tiago capítulo 1, versículo 3 diz que ele não tem acesso ao mal, por que ele permite o mal? Pronto, Eclesiastes 15:17 diz: eu ponho diante de ti o bem e o mal, a vida, a morte, a luz, as trevas. O que tu desejares, o que tu quiseres, isso lhe será dado. O homem tem aquilo que busca. Deus então permite para que a gente possa crescer, aprender, e a gente possa também desenvolver dentro do nosso coração um entendimento, um conhecimento, uma maturidade, um crescimento, uma busca pela perfeição. Amados, eu não sei se você entende isso, mas vai entender agora. Jesus sempre falou dos últimos tempos. Eclesiastes 7,40 diz: lembra do fim e não pecarás. Gênesis capítulo 8, versículo 22, está escrito assim: enquanto durar a terra, pronto, enquanto durar a terra, tudo tem um prazo de validade. A nossa vida, diz o Salmo 89, 70 anos é o limite do homem, os mais fortes chegam aos 80. A própria ciência, os estudiosos diz que falta água potável, que com o degelo da Antártica, com o aquecimento global, com o efeito estufa, esse problema acontecendo, sendo um pulmão para a Terra, está acontecendo a falta do oxigênio, está faltando também até mesmo o ar puro para se respirar. Nós estamos percebendo que essa profecia de Gênesis capítulo 8, enquanto durar a terra, Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 6, que nós não temos muito tempo, o prazo está encerrando, o prazo está terminando, tudo indica, tudo sinaliza, tudo mostra que nós estamos nos últimos tempos, na espera
espera no advento, aguardando ansiosamente a manifestação do Senhor. Só que Marcos 13:32 diz que nós não sabemos o dia nem a hora, não foi dado revelar ao homem. O próprio Jesus se coloca numa posição de humildade, dizendo: nem o filho sabe, só o pai. Só que Lucas 12:54 fala muito claro dos sinais, dos tempos. Nós conhecemos os sinais no tempo, mas às vezes não atualizamos o tempo, não nos colocamos dentro do tempo, e essa nova ordem mundial, na verdade, é uma desordem. É uma desordem. Tudo começa a acontecer, preste atenção, a partir da Segunda Guerra Mundial, que começou em setembro de 1939 e se encerrou em setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial, tanto quanto a primeira, ela foi muito cruel. E o após-guerra começa a acontecer justamente porque os países ficaram vulneráveis socialmente, economicamente, politicamente, e isso acompanha também, principalmente, o lado espiritual. Se hoje uma pandemia nos faz sentir medo, às vezes, de sair de casa, pessoas perdendo emprego, pessoas tendo dificuldade, imagina uma Segunda Guerra Mundial, que só de judeu morreu 6 milhões. Eles começaram então após a Guerra Mundial, e tudo começou a acontecer a partir do segundo meado, da metade do último século, do segundo milênio. Quer ver? Eu vou mostrar para você. A Primeira Guerra aconteceu no último século. A Segunda Guerra em 1945. A partir da Segunda Guerra Mundial, de setembro, passando um mês, 24 de outubro de 45, surge a ONU, Organizações das Nações Unidas. No mesmo ano, dia 27 de dezembro de 45, foi criado o FMI, Fundo Monetário Internacional. Os países começaram então a viver em bloco, formar blocos, grupos. O Tratado do Atlântico, a NAFTA, o bloco da União Europeia, depois em 94 o Mercosul. Tudo isso era o desejo, quebrando a etnia, a cultura regional. Eles começaram a se aproximar e se autoajudar. Em 57, eles criam o CEE, Comunidade Econômica Europeia, sendo que depois eles vão mudar para a União Europeia. Em 69, a União Europeia cria uma moeda única, o euro, sendo que 28 países compõem a União Europeia. 18 países aceitam a circulação livremente como moeda única. Cada um renunciou à sua própria moeda, à sua própria economia, para se reforçar, se agrupar. E havia então, nesse meio século, a partir da Segunda Guerra Mundial, o bipolarismo. Duas potências que dominavam o mundo, uma representando o socialismo, outro representando o capitalismo.
o capitalismo, Estados Unidos da América, a antiga União Soviética, Rússia atualmente, representando o socialismo. Então essas duas potências começou então a agrupar outros países na tentativa de reforçar a sua autoridade, o seu comando. A partir de 1980, 90, surgiu as empresas multinacionais, as grandes redes bancárias. Tudo isso era uma preparação. Caiu o muro de Berlim, a unificação da Alemanha europeia, ocidental e oriental. Os países começaram então a fazer essa ponte. Em 1925, bem antes, surge a televisão. Mas para facilitar essa interação, essa comunicação em tempo integral, em 1969 surge a internet. Em 1991 termina a Guerra Fria, chamada Guerra Fria, que eu tenho certeza que você também ouviu falar, entre as duas grandes potências. Por isso que eu falei que em 91 foi o fim da bipolarização. Aí surge a ideia, o plano da nova ordem mundial. Se você prestar atenção, para facilitar a comunicação surgiu a internet. Nunca foi tão fácil viajar de avião. Há 30 anos atrás, faz 30 anos que eu prego, desculpa, nem me apresentei, sou Faria de Marília, da São Judas, pregador da RCC, da Renovação Carismática, pregador católico. Mariano, eucarístico, carismático, adorador. Jamais há 30 anos atrás, eu imaginava que um dia eu poderia voar de avião. A coisa foi facilitando, a coisa foi acontecendo para que justamente houvesse início essa nova ordem mundial. Existem duas frentes para explicar a nova ordem mundial: a visão secular, científica, geográfica, histórica, que inclusive é matéria de vestibular, mas existe também essa visão espiritual, que é o pano de fundo, a tática, a intenção da implantação do projeto, do plano do anticristo, que atua no segmento político, social, religioso. É o sistema. É isso que vamos, de uma certa maneira, procurar tentar explicar um pouco para vocês. O conflito na Guerra Fria era leste contra oeste. A divisão hoje é norte e sul. Como é isso, Faria? Norte e sul. No norte estão os países desenvolvidos. No sul, mais embaixo, estão os países subdesenvolvidos. Aí surgem os países emergentes, que é a China, a Índia, a África do Sul e o Brasil. Embora não seja uma divisão total, no sul tem a Austrália, que é um país desenvolvido,
Mas essa foi a divisão a partir do final da Guerra Fria, em 1991. Eu não sei se você percebeu, eu não vou falar isso agora, não dá tempo, mas a maioria dos terremotos, das guerras, aconteceu justamente no último século do milênio passado. Por isso que fala do final. E nós estamos agora no ano 2020. Vem essa pandemia, e isso é um cumprimento de uma palavra, do flagelo, da ira divina, por tudo que tem acontecido na terra, de blasfêmia, de heresia, de abominação, porque a promessa é se orar, se humilhar, arrepender, Deus sarará a terra. Eu sinto que tem muita gente orando e vai acontecer um avivamento. No meio do caos, no meio do deserto, Deus vai transformar a terra seca em lago. A terra seca, o deserto vai se transformar em jardim. É uma promessa. Deus assegura que Ele nos livra da peste perniciosa. Nós somos blindados no sangue de Jesus. Mas veja, nós estamos no mundo, não somos daqui. Sofremos também essa nova ordem mundial, que na verdade é uma desordem. Começou a partir da Guerra Fria, a partir da Segunda Guerra Mundial, a globalização. E hoje ela tem praticamente 3 linhas, diz a ciência. Diz quem estuda a nova ordem, na visão secular, história, geográfica, não na visão espiritual, já entra na visão espiritual. Diz o pensamento, a linha da unipolaridade, que é os Estados Unidos, baseado na força bélica. Os Estados Unidos da América sempre exerceu o papel de mediador. Ela tem base militar no mundo inteiro. Sempre interveio nos conflitos, nas guerras do Kuwait, do Afeganistão, da Síria, do Iraque. É líder mundial. É o pensamento da unipolaridade dessa nova ordem mundial. Depois existe a multipolaridade, outra linha de pensamento da nova ordem mundial, que é os Estados Unidos no domínio aqui na América do Norte. Ele domina uma região. A Alemanha, que comanda, que se desponta entre a União Europeia. E aí surgiu o Japão, uma grande potência da Ásia, do Oriente. Só que agora a China, ela supera o Japão. Eu ouvi esses dias um pensamento, eu vi esses dias uma palavra, um vídeo, que a intenção da China é ser líder mundial. Então o abate agora não é simplesmente os Estados Unidos com a Rússia. E se você vê a primeira aparição de Fátima em 1917, Nossa Senhora pede para os meninos, para Lúcia, Jacinto e Francisco, para as crianças, pedir para rezar pela Rússia. Isso a gente entra em outro tema, outro dia. Mas veja assim, a China, como uma grande potência, os Estados Unidos. Mas também existe a polaridade, que é uma bagunça mundial. Ninguém obedece, ninguém cumpre. A ONU não consegue, porque a ONU ela é comandada pelos Illuminati.
Illuminati são 14 famílias, 114 pessoas que detêm 70% da riqueza do mundo, que comandam em grandes empresas, todas as grandes potências, porque quando terminou a Guerra Fria, passou a Guerra Mundial, houve agrupamento, houve os blocos, como eu já citei aqui. Surgiu também, nesse momento, que quem é rico ficou mais rico, e quem é pobre ficou mais pobre. Você vai entender uma coisa, meu irmão, minha irmã, que por detrás disso tudo, existe uma questão muito mais profunda, que é essa nova ordem mundial, conspiração aquariana, globalização, New Age, o que nós falamos e ouvimos tanto falar de nova era. Em 1960, percebe que as descobertas aconteceu de 1925 até o final do século passado. Mas aconteceu na contramão disso uma revolução imoral, cultural, o chamado unissex, quando as pessoas começaram a se rebelar contra a natureza. Surgiu o nudismo, surgiu vários grupos, a liberação de costumes. O primeiro pensamento da nova ordem mundial, agora trazendo para o lado espiritual, é acabar com tudo o que é absoluto. Por isso que a Igreja Católica é alvo de crítica, de perseguição, de falação, a imprensa sem Deus, os ateístas práticos e muitos que não têm conhecimento da palavra acabam falando mal da igreja. Por quê? Porque surgiu com a nova era, com essa nova ordem mundial, que a Igreja Católica é monopólio e ela não pode ser. Tudo que é tabu da Igreja Católica, acho que você ouviu uma deputada tentando aprovar um projeto chamado Poliamor. Ela dizia que tem que acabar com toda a prática de religiosidade. Falaram de queimar as Bíblias, inventam piadas, mentiram, chacota dos padres, das feiras, da vida consagrada. O secularismo tomou conta. O mundo jaz do maligno. Veja, queridos, como que é interessante. Começou a levantar contra a igreja, porque a Igreja Católica tendo a maioria, porque existe 3 religiões monoteístas, meu irmão, que adoram um só Deus: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Dentro do cristianismo existem 2 linhagens, 2 linhas totalmente diferentes, tem algum ponto em comum, mas se alarga, tem muita coisa diferente. O cristianismo tem o catolicismo, e existe também o protestantismo. Dentro do catolicismo existe o católico que não é praticante, tem aquele que é adormecido, tem aquele que é nominal, mas tem aquele que frequenta a igreja, mas não conhece o Deus da igreja. Ela é membro de banco, mas não é membro do corpo. Ela não sabe a autoridade que ela tem como filho, porque Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Veja, a partir desse tempo, a ética, a moral, os bons costumes foram bombardeados sistematicamente pelo sistema, principalmente o sistema político, o sistema de comunicação, as novelas que passam por 7 banhos de Ançã, consagrado ao demônio,
foi projetado para prender as pessoas, impedir delas rezar em família e também para roubar os valores, os princípios. Depois vem a internet. Essa é a maneira que eu entendo, porque a internet é uma bênção. A internet, agora estou falando com você em tempo integral, você pode estar em outro país, outro estado, e nós estamos se comunicando agora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela inteligência, que é um dom divino, pela sabedoria. Daniel capítulo 12 diz que um dos grandes sinais que nós estamos no final dos tempos é a busca pelo conhecimento. A cada dia se descobre todas as coisas, a tecnologia, o avanço da informática, o que era matéria de ponta, que era qualquer tipo de objeto, um celular de ponta, daqui a pouco ele está defasado, porque foi dado ao homem a inteligência para ele trabalhar, descobrir, inventar. Mas eu digo uma coisa para você: se você tirar um peixe da água, ele morre. Se você tirar uma planta da terra, ele morre. Se tirar de nós Deus, a gente morre também. A gente morre também. Então o primeiro pensamento da nova era, essa nova ordem mundial, é acabar com tudo absoluto. Lembra daquele yin yang, o símbolo do surfista? O peixe branco com pontinho preto, o peixe preto com pontinho branco, eles querem dizer que nada é absoluto. Nada é absoluto. Aí eles dizem assim: o homem não é só homem, a mulher não é só mulher, o homem tem lado feminino, a mulher tem lado masculino. Pelo amor de Deus, que Deus não é só bom, que Satanás não é só ruim. E tem muitas pessoas propagando esta abominação, esta heresia, que Deus não é só bom. Porque Deus, ele silencia, mas não se cala. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom quando responde, quando silencia. Ele está no comando. Ele é o Senhor do céu e da terra, e Ele é o Senhor da nossa vida. Agora escuta, é por isso que mesmo na linhagem espírita surgiu a quimbanda e umbanda, magia branca e magia negra. Olha que abominação. Deus não faz mal, Satanás não faz bem. Ele é o autor da morte. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o filho da perdição, aquele que levanta contra tudo que é divino e sagrado. O ministério da iniquidade já está em ação. Nós estamos num tempo difícil, o mundo está um caos, mas o momento de profetizar é esse, porque no meio da cinza há uma fagulha de fogo. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer um renovo de novo, e nós vamos experimentar, se a gente sobreviver na fé, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. O segundo pensamento da nova era, presta atenção agora, é que eles dizem que de 2000 em 2000 anos muda de eras. Houve a era de Sagitário, e o líder religioso chamado Avatar. Avatar é uma entidade em forma de homem ou de animal. No hinduísmo, uma linha do hinduísmo, do panteísmo, eles adoram os animais. O único animal que nós adoramos é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá. Oh, glória! Mas eu queria que você entendesse o seguinte: esta conspiração aquariana diz que na era de peixe, Cristo era o Avatar, mas que Jesus foi um homem bom. Testemunha de Jeová fala que Jesus foi o único homem perfeito que não foi Deus. Imagina, Jesus Cristo diz: eu e o Pai somos um. Ele diz em João 14, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a videira verdadeira, João 15, Ele é o bom pastor, João 10, Ele que cura o cego de nascença, João 9, Ele é a água viva, aleluia, João capítulo 4, Ele é aquele que tem um novo nascimento, João capítulo 3, Jesus é o verbo divino, é a palavra, Ele é o Filho unigênito de Deus. Escuta, a Bíblia diz em Atos 4:11, que o único nome que nos foi dado para que sejamos salvos é o nome de Jesus.
Mas eles dizem: Jesus foi um homem muito bom, que no seu tempo, mas ele morreu. Aí, para confundir os cristãos anêmicos, os cristãos abaixo da média, os cristãos que não têm conhecimento, muitas pessoas acabam convencendo que Jesus não ressuscitou. As feras que esconderam o seu corpo. Ah, meu irmão, se você for lá em Jerusalém, se você for lá na tumba de José de Arimateia, tem uma placa em hebraico, outra em inglês escrita: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Ele está no sacrário, no verbo divino, na palavra, e ele está dentro do nosso coração, em espírito, em verdade, porque nós somos a cara dele, somos imagem e semelhança do Senhor. O reverendo Moon, um grande idealizador espírita da Coreia do Sul, que comprou quase metade do estado, uma parte do estado do Mato Grosso do Sul, comprou um time em Sorocaba. Ele morreu há pouco tempo atrás. Ele dizia que ele era a reencarnação de Jesus Cristo. Primeiro, que reencarnação não existe. Hebreus 9:27, como está determinado que o homem morreu uma só vez e logo depois vem o juízo. É como uma sombra, depois que ela passa ela não volta mais. Segundo Samuel 12:21, Davi diz: meu filho não volta, porque os mortos não retornam. Eu vou me aperfeiçoar, vou me arrepender, confessar, para que eu possa encontrar com ele, porque meu filho morreu na inocência, é um querubim de Deus. Quando eles falam que Jesus passou, que a era de peixe deu a lugar para a era de aquário, ele diz que tem que abolir, exterminar tudo que lembra a era de peixe. Eu digo para você que é verdade, que o peixe é o símbolo do cristianismo. Quando o cachorro e o porco representam o paganismo, o peixe é uma representação, é símbolo do cristianismo. Jesus chamou pescadores para servi-lo. Quando ele desce, quando ele está na praia, depois da sua ressurreição, ele aparece para Pedro e fala: Pedro, tem peixe na brasa, tem cristianismo no fogo, tem pão aí, tem eucaristia, glória a Deus. Está ainda na presença ou já entrou na nova era, Pedro? É interessante que para muitas linhagens, a família tradicional faz lembrar o cristianismo. Então vamos abolir. Olha o que pensa o socialismo. Eu vi de um professor isso, hoje na internet. Religião é uma expressão burguesa que tem que ser abolida. Por isso que eles querem outro Cristo mais revolucionário, mais atual. E a gente está ligado ainda, nos chama de fundamentalismo. Pode chamar você de xiita, de falar, mas não é fanatismo. É que Mateus 24 diz: passará os céus e a terra, 35, né? 24, 35. Mas a palavra não passará. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Hebreus 13:8. O mundo muda, o sistema muda, as pessoas mudam a mentalidade, mas a Bíblia é a mesma, Deus é a mesma. E nós temos que conservar. Lembra de conserva? Conserva tem vinagre, sal e óleo. Sal que é temperança, vinagre que é sofrimento, e óleo que é unção, para conservar os dias. Hebreus 3:7 diz que ninguém perca a fé dos primeiros dias. Tito 3:8 diz que certa é esta doutrina, mas que temos que ensiná-la com firmeza. A nossa fé tem que ser convicta, porque não existe crise de fé, existe crise de dúvida.
Então tudo que faz lembrar era de peixe, porque ele diz que a água de Shambhala está lançando fora o peixe, está descartando outro pensamento da nova era. Eu não sei se vocês lembram daquela frase, Cristo é vida. É uma frase da nova era. Cristo não é vida, Cristo é a vida. Amém? Cristo é a vida. Só existe vida em Cristo. João 10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, que Cristo, também a Deus, que Zoroastro, Deus Sol, Confuso, Reverendo Moon, Henri Cristo, tantos que apareceram na história e reivindicaram até hoje que são o Cristo. E se você ler Mateus 24, Jesus vai falar sobre isso. Vão dizer Cristo aqui, Cristo acolá, mas Jesus é o único Senhor. Filipenses 2. Sendo de condição divina, não quis prevalecer na sua igualdade com o Pai, sendo de condição humana, humilhou até mais, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou e togou a ele nome sobre todo nome. Diante desse nome todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. É nome sobre todo nome, Jesus. Então a conspiração aquariana diz que, além de acabar com o absoluto, além de mudar de era de 2 em 2 mil anos, além de achar que a Igreja Católica é monopólio e tudo que faz lembrar o cristianismo tem que ser abolido. Nunca o nome de Jesus foi ridicularizado tanto quanto hoje. O amor não é amado. Aquela profecia do velho Simeão na porta do templo, no dia da purificação de Nossa Senhora, da apresentação do menino Jesus no templo, no 8º dia. Esse menino será causa de queda e sorgimento, vai causar contradição. Porque ser cristão é andar na contramão da lógica. Nós somos da religião que aceitamos morrer, mas não admitimos matar. A religião que mais cresce hoje é o islamismo. Eu vi um padre dizendo que apenas 2 bilhões de pessoas verdadeiramente conhecem Jesus na terra. Por isso Deus está retardando, segurando, segundo Pedro capítulo 3, a sua volta, que era para ter sido já. Outra coisa que a nova era, talvez seja uma das coisas mais importantes, que a nova ordem mundial, ela está já realizando, é um sistema de controle. Vigilância. Nunca você viu tanta câmera. Toda loja tem câmera. Isso tem um lado bom, não é verdade? Nas ruas tem câmera. Hoje você passa nas estradas, tem câmera. E você é vigiado quando passa no pedágio. É um treinamento para grande perseguição. Já falo sobre isso. É um sistema de vigilância. E esse sistema de vigilância é um treinamento para a grande tribulação. E tem pessoas que talvez sabendo, outras não, já são usadas pelo recentemente agora no Brasil, querendo controlar as pessoas pela internet, pela rede social. Na China surgiu, já está acontecendo, que tem uma máquina que a pessoa fica de frente com ela, todo cidadão chinês passa por ela. Na China, que estão destruindo a igreja, que você não pode expressar a fé. Na Coreia do Norte, os cristãos estão sendo mortos. No Iraque, no Afeganistão, na Síria, pelo Estado Islâmico, só porque a pessoa carrega uma cruz, só porque não nega a verdade de Cristo. O mais importante é lembrar de 2 Coríntios 13:8. Argumento contra a verdade, só a favor dela. Jesus disse em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Eu queria que você entendesse que isso que eu estou falando aqui, ensinando e pregando, é aquilo que o Padre Jonas prega desde 1980, que muitos profetas do Brasil estão falando. Na própria liturgia da missa nós falamos: esperamos a sua vinda gloriosa. Vem, Senhor Jesus, Maranata. A terra já não suporta. Está faltando água potável.
os que estão em Deus não se contaminam, aleluia. Então esse sistema de controle projetou outro sistema único de cartão de crédito. E aí você fala, Faria, mas não é bom. Tem um lado bom. É nessa aí que as pessoas vão entrar e vão se perder. O próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? As ações de Satanás, esse texto que eu acabei de ler, portentos, sinais, porque ele tem poder, mas Deus tem todo o poder, e ele era um anjo de Deus que decaído, você lê lá em Ezequiel 28, se rebelou contra Deus, e o que acontece? Ele levanta contra todo o conhecimento de Deus, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Lá em Mateus 8, 28, quando aqueles dois demônios gadarenos saem do cemitério, e Jesus encara os dois demônios de frente, eles dizem, Senhor, viesse perder antes do tempo, sabemos que é o santo de Deus, e pediu para ir para os porcos, e Jesus ordenou, e foi para o abismo. Isso é uma revelação do abismo eterno, o fogo de enxofre, a segunda morte, daqueles que não confessam Cristo como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Aí, caixa 2, né? Então as pessoas falam, tem um lado bom, não vai ter caixa 2, não vai ter narcotráfico, não vai ter o dinheiro. Mas aí começou com um cartão. Você sabe que o celular tem um chip? Tem um chip. Você encontra na rua, você está vendendo chip do celular. A partir de 2013, no Brasil também eu lembro que foi aceito por uma presidenta, porque parece ser uma coisa boa, um implante do microchip, e uma empresa multinacional americana, a Baldex, quer dizer monetário, Dex quer dizer destro, foi feita uma pesquisa, metade de um grãozinho de arroz foi colocado em toda a parte do corpo, e somente para cumprir a profecia, a única parte do corpo que foi aceita, na testa e na mão direita. O que eles dizem? Foi colocado, começou ensaiando, começou com a RG escolar. Aí começou a colocar o RG num ciclo, o ciclo da RG é um momento só. Mas espera aí, o documento, ele é de plástico, ele rasga. Por que não faz um cartão com microchip com todas as informações? Pronto. Já existem os cartões internacionais, que o mesmo cartão aqui no Brasil serve em outro país. As barreiras, as pessoas misturaram cultura, tem um lado ruim. Porque Deus não é a favor do ecumenismo. Nós temos que respeitar a religião. Existe na Santa Sé cardeais que trabalham no diálogo interreligioso. Isso é bonito. Não é para discutir religião. Não é para tentar colocar a minha verdade no outro que tem a sua verdade. Apesar que a verdade absoluta é de Jesus. Mas não podemos ter comunhão à luz com as trevas, nem o Cristo com o bestial. Como que você coloca no mesmo altar um pai de santo? Como que você coloca um pastor protestante, herege, que não aceita Maria nem a Eucaristia? Porque se você for católico, você vai saber que nós temos o primado de Pedro, a infalibilidade da igreja, o colégio apostólico, comunhão dos santos, sacramental, sacramentos, temos a Bíblia completa, o magistério, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, temos uma doutrina e uma liturgia que é a alma da igreja. Mas olha como que eles querem que a gente se mistura.
A própria palavra de Josué, capítulo 23, diz para não se misturar. A mãe de Sansão disse não misturar. Uma coisa é você respeitar, porque amar não é concordar. Outra coisa é você ser católico espírita. Entende? Não tem como. Ou eu sou de Deus, eu não sou. Agora é interessante que esse microchip, a pessoa não vai precisar de dinheiro vivo, não vai precisar de carregar carteira, não vai precisar. Quando começou o código de barra, eu lembro que meu irmão foi no mercado em São Paulo, em Marília não tinha ainda, eles foi no mercado e tinha um tal de olho eletrônico lá, parece olho mágico, e você passa a mercadoria e ali está o código de barra, e pelo sistema binário de computação, aquelas 3 barras sem número é o 666, e o 666 é o número de... Eu vou pegar na palavra para mostrar para você. Outra coisa que a nova ordem mundial, a nova era, ela quer boicotar, perseguir, prender, e vai chegar ao extremo. Em muitos países já acontece. Nós temos liberdade religiosa, entre aspas, porque tem algo que a gente não pode mais pregar como pregar. As pessoas tentam intimidar você, dizendo, se você pregar isso, você vai preso. E naquele tempo de Paulo, de Pedro, de João Batista, de Estevão, ninguém tinha medo de ser preso, não é verdade? Então agora, quem não tiver a marca da besta, eu queria que você pegasse comigo, então ouvisse essa palavra que eu vou ler para vocês. Eu vou terminar, viu, irmão? 10 minutinhos, se Deus quiser. Diz assim: as 2 feras. Vi então levantar do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, na sua cabeça nomes blasfematórios. Aí você lê depois, no versículo 5 diz: foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogância e blasfêmia. Hoje, né? Foi dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e aos habitantes da terra. Nunca se falou tão mal da igreja de Cristo, de Nossa Senhora. Artimanhas em nome de arte. As grandes empresas, vou passar os nomes. Vou passar a simbologia da nova era. No próximo live, segunda-feira que vem, vamos falar sobre anticristo, sobre os Illuminati. Você vai ver que a coisa está complicada. Nós temos que ser o cristão autêntico, não negar nossa fé, ir para cima. Olha o que diz o versículo 9, versículo 7. Foi dado também fazer guerra aos santos. Recebeu autoridade sobre a tribo, povo, nação, onde adoraram os habitantes da terra. Depois diz assim, 16: conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos, tivessem um sinal na mão, direita na fronte, que ninguém pudesse comprar e vender, se não fosse marcado com o nome. E aqui está escrito 666. A trindade, a besta, Satanás, a fera e o falso profeta. Quando fala de 2 feras, fala de Avatar e fala de Maitreya. Maitreya é o sistema político, é um líder político, e Avatar é um líder religioso, que vai querer tomar o lugar de Deus. Muitos já desejaram essa posição, mas fracassaram. Se tiver o chip, não vai poder comprar e vender. Mas se você virar a página, no capítulo 14, no versículo 9 diz: se alguém adorar a fera, sua imagem, e aceitar o seu sinal na fronte ou na mão, há de beber também o vinho puro deitado no cálice da sua ira. Será atormentado pelo fogo, pelo enxofre diante dos seus santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento subirá pelo século do século.
não terão descanso algum dia e noite, esses que adoram a fera e a sua imagem, e todos aqueles que acaso tenha recebido o sinal do seu nome. Nós já somos marcados com Cristo. Jesus advertiu nós em Mateus 10:26, não te preocupe aquilo que pode matar o teu corpo. Quantos padres, quantos cristãos têm morrido pela causa de Cristo sem negar a sua fé, não negar a Cristo? Como tantos, podia fazer uma lista muito grande aqui hoje. Na outra oportunidade a gente fala sobre isso. Então o Senhor diz assim, esta ocasião da confiança e da constância do santo. É hora de perseverar, de abraçar o que é teu, não abaixar a guarda, não depor as armas, ser mariano, ser eucarístico, não caótico, não apostático, não turismático, né? Nós temos que ser autêntico, nós temos que amar a igreja, as más almas e ser de Deus. Eles também falam da moeda única. Eu já falei da moeda única, o euro, o exército único. Eles querem acabar com as fronteiras. É o tempo, a nova era, adoração, a criatura que adora a criatura. Está lá em Romanos capítulo 1, que a criatura deixou de adorar o Criador. Pessoas que dizem, mas não são espirituais, né? O homem quer ser Deus. Nunca como agora houve tantas pessoas querendo ser dona de si, a rebeldia da a família está em crise, estamos em crise, mas o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. Fique em paz que esse tempo vai passar. Versículo 1, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros, a doutrinas diabólicas de hipócritas e impostores. O Espírito de Deus que fala isso, que viria tempos, o tempo já é esse, de apostatar da fé. Segundo Timóteo capítulo 3 diz que nos últimos dias haverá um período difícil, tempo de sobrevivência. Nós não matamos o leão por dia, nós enfrentamos um sistema pernicioso, valores e princípios, quer destruir a família, mas São Miguel não vai deixar, Nossa Senhora não vai deixar, o sangue de Jesus tem poder, e Deus levanta uma nação profética, homens e mulheres jovens, tomado pela da fé, com a espada do Espírito Santo, com o capacete da salvação, com o cinto da verdade, com a coraça da justiça, com o catecismo, com a palavra, glória, com todo o testemunho dos mártires, com o sangue do Cordeiro, com a palavra eloquente, com o verdadeiro testemunho, para vencer a primitiva serpente chamada Satanás e o dragão, porque nós somos filhos de Maria, nós somos o povo de Deus, nós vamos morar no céu. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4, já vamos encerrar, versículo 3, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, de escutar novidade, ajustarão o mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e atirarão a fábulas. Não suportarão a sã doutrina da salvação. Então cria um mestre. É mais fácil o cara fundar uma igreja do que ele porque tem isenção de imposto, de um monte de coisa. As pessoas não se sujeitam à sã doutrina, as pessoas não ouvem o sacerdote da igreja, e aí elas fazem uma igreja mais socializante, mais light, de baixo, né? Cria para si, a palavra de Deus segundo a sua vontade, distorce a sagrada escritura. Entendeu como que estão as coisas? E nós estamos nesse tempo, meu irmão. Eu vou ler para vocês aqui, porque o nosso tempo está indo. Quero fazer um favor para você o vídeo.
e mandar para alguém. Satanismo. Na América, nos Estados Unidos, ponta cabeça. A cruz de ponta cabeça é o símbolo do anticristo. Como o número 11. Olha o que é uma união de satanismo, ateísmo, socialismo, ocultismo. Dia, carta, meio de é uma aliança sobre o projeto